Nós terminamos o vídeo anterior com o Plácido dizendo para os santos sobre o caso da rivalidade entre Pedro e Paulo. E é claro, fizemos a nossa grande digressão sobre a história dos judeus, a história do cristianismo, etc, etc. Santos leu e teve uma ideia. As ideias querem ser festejadas quando são belas e examinadas quando são novas. A dele era a um tempo bela e nova. Deslumbrado, ergueu a mão, deu uma palmada na folha bradando. Sem contar que este número 11 do versículo, composto de dois algarismos iguais, 1 e 1, é um número gêmeo, não lhe parece? Não sei se você já assistiu um filme com o Jim Carrey chamado 23, se eu não estou enganado. É um número, mas eu acho que é 23. E isso acontece, né? Se você começar a escolher um número qualquer e você começar a procurar esse número, você vai encontrar, né? Então, se o número é, sei lá, 17, por exemplo, aí você vê 235, aí você fala, mas se eu pegar o primeiro número e somar com o segundo, sobra esse e esse multiplicado pelo número de algarismos, sempre você vai encontrar, né? Então, é o que mais ou menos o Santos está fazendo aqui. Justamente, e mais, o capítulo é o segundo, isto é, 2, que é o próprio número dos irmãos gêmeos. Mistério engendra mistério, ou seja, mistério dá à luz a mistério. Havia mais de um elo íntimo, substancial, escondido que ligava tudo. Briga, Pedro e Paulo, irmãos gêmeos, números gêmeos, tudo eram águas de mistério, que eles agora rasgavam nadando e bracejando com força. Santos foi mais ao fundo. Não seriam os dois meninos, os próprios espíritos de São Pedro e de São Paulo, que renasciam agora e ele, pai dos 12 apóstolos? A fé transfigura. Santos tinha um ar quase divino. Trepou em si mesmo e os olhos, ordinariamente sem expressão, pareciam entornar a chama da vida. Pai de apóstolos. E que apóstolos! Plácido esteve quase a crer também. Bom, só antes de continuar o que aconteceu com Plácido, lembre-se, não é pouca coisa ser pai de Pedro e Paulo, né? Não é pouca coisa ser pai de Pedro e Paulo. Pedro simplesmente foi o primeiro papa, né? Foi o primeiro chefe da igreja, né? E Paulo, de acordo com muitas pessoas, seria o maior dos apóstolos, né? Afinal de contas, Paulo simplesmente saiu viajando e fundando igreja, né? Difundiu o cristianismo, né? Pelo mundo ali em volta, né? Além de ter escrito boa parte do Novo Testamento, né? Então, quase todas as cartas que a gente tem no Novo Testamento são cartas de Paulo, né? As únicas que não são aquelas que são, né? Por exemplo, sei lá, as cartas que são o próprio nome de quem escreveu, né? Então, principalmente aquelas que estão lá no finalzinho, né? Então, por exemplo, São Pedro, a Epístola de São Pedro, aí você tem João, a Epístola de João, primeira, segunda João, né? Tem a terceira, João, Epístola de Judas, né? Então, fora essas, que geralmente são bem curtinhas, todas as... Você tem no Novo Testamento, o que você tem no Novo Testamento? Você tem os 4 evangelhos, que contam a história de Cristo, a mesma história, né? De diferentes formas. Aí você tem o Atos dos Apóstolos, que também é história, mas aí depois que Jesus já subiu aos céus. E depois você tem cartas, só cartas, né? E aí o restante da Bíblia é só cartas, com a exceção do Apocalipse, que é um livro de revelação do fim dos tempos, etc. Então não é pouca coisa ser pai de um Paulo, né?
É claro que ele esquece que a Igreja Católica, com certeza absoluta, não acreditaria em reencarnação, né? O Plácido se empolga com a ideia, mas perceba, pai de apóstolos, tananã, Plácido esteve quase a crer também, achava-se dentro de um mar turvo, soturno, onde as vozes do infinito se perdiam, mas logo lhe acudia que os espíritos de São Pedro e São Paulo tinham chegado à perfeição, não tornariam cá. Não importa. Seriam outros grandes e nobres. Os seus destinos podiam ser brilhantes. Tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. Né? Interessante essa fórmula. Não, você tem razão, mas você não sabe o que diz. Né? Por quê? Porque para você saber o que você diz, você precisa de uma teoria mais civilizada. Né? Bom, quando a gente fala de reencarnação, aí depende muito, né, de religião para religião. Mas lembre-se, o objetivo da reencarnação, para quem acredita, é bom, você nasce e você chega a um nível de evolução. Tem algumas religiões, eu não acho que o espiritismo acredite nisso, né? Eu acho que são religiões mais orientais, que chegam a acreditar que você nasce como um animal básico, e aí você vai evoluindo, passando, sei lá, de uma ameba para um peixe, né? E de um peixe para um réptil, se bem que se a gente pegar os golfinhos, né, não sei se seria uma evolução não ser um peixe, ser um réptil. Bom, não entendo, mas a ideia é que você vai evoluindo, né? Em algumas, acho que o espiritismo e as religiões mais espiritistas, né? Tipo o umbandismo, acreditam nisso, né? Você nasce uma alma e aí você tenta evoluir na Terra e você morre, né? Aí você vai, por exemplo, tem um livro importante do Allan Kardec, não, acho que é do Chico Xavier, chamado Nosso Lar, né? E aí basicamente é uma vida, é uma supra-vida, mas não é bem o céu ainda, eu acho, né? Então basicamente você vem aqui pra Terra, você tem um monte de defeitos, aí você vai pro Nosso Lar, né? E aí no Nosso Lar você tem consciência, fala, poxa, essa foi a minha terceira encarnação. E eu preciso aprender a ser mais humilde. Você fala com você mesmo. Aí você conversa lá com os líderes. Estou simplificando a coisa, tá? Você conversa lá com os líderes, alguma coisa assim, e fala, olha, eu preciso aprender, ou eles mesmos falam para você, ó, você precisa aprender humildade. O que você vai fazer? Então você vai nascer pobre. Você vai nascer professor de inglês lá no Brasil, né? E aí a ideia é que você aprenda a humildade com isso. E a ideia é que seja um processo de ascensão, né? Processo de ascensão, até que chega um momento em que você já está preparado, tua alma está preparada, e aí você não precisa mais reencarnar, você vira um espírito de luz, né? Então, não tem como os meninos serem Pedro e Paulo, porque Pedro e Paulo já chegaram à perfeição, já se tornaram espíritos de luz, então não há como, né? Tudo isso que eu falei, não de acordo com a Igreja Católica, né? Tudo de acordo com o Espiritismo. Não tornariam a cá. Não importa, seriam outros grandes e nobres. Os seus destinos podiam ser brilhantes. Tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. Eu vou abrir um outro vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai conversar sobre o título deste capítulo, que é interessantíssimo.